vai ser essa segunda etapa, né? Vocês tiveram uma primeira etapa, na primeira aula, que é perceber como as combinações de alimentos, né, e fazer a combinação adequada pode deixar a nossa digestão mais leve. A gente está se preparando para fazer uma desintoxicação. As primeiras aulas ainda são todas a respeito do processo da desintoxicação, mas a gente precisa se preparar. Para poder colocar isso em prática, a gente precisa ir criando hábitos que é um terreno seguro, né? E fazendo as mudanças aos poucos. Quando a gente faz as mudanças aos poucos, elas acabam se tornando um novo hábito e elas vão permear toda a nossa vida. Quando a gente faz uma semana radical de mudanças, a gente não aguenta e logo em seguida volta correndo, tudo como era antes, né? Então, o ritmo dessas mudanças é importante. E hoje a gente vai passar para essa primeira etapa da desintoxicação, que é fortalecer o nosso fígado. Na próxima semana, eu vou propor uma semana de dieta mesmo, tá? Quem já fez dieta de desintoxicação do Ayurveda em algum outro período, né, não precisa fazer. Mas eu vou explicar como é que funciona e vou dar a proposta de um cardápio simples que vocês possam fazer por um período que não precisa ser muito longo, mas para ter essa experiência durando ali de 3 a 5 dias. Tá? Primeiro, para que esse processo possa acontecer, a gente vai tentar compreender agora como funciona o uso dessas infusões e chás para fortalecer o nosso fígado. Ele faz um papel bastante importante, não só na nossa digestão, mas também na nossa nutrição. Então, a gente começa falando do fortalecimento do Agni e procurando sempre compreender o que é isso que a gente chama do nosso fogo digestivo e aos pouquinhos ir percebendo que ele é muito mais que isso, né? O nosso Agni está presente em tudo nos nossos processos metabólicos. Então, ele é bem mais importante, inclusive, que os nossos doshas, porque quando a gente tem um bom Agni, a gente pode comer de tudo. Tá? E isso é uma coisa que a gente precisa compreender no Ayurveda, a gente precisa sair do mito de que eu preciso comer somente coisas para os meus doshas em termos de constituição. Mas, na verdade, eu preciso conquistar um bom Agni, eu preciso fortalecer o meu processo metabólico de transformação para que eu possa comer de tudo e ter uma vida ampla e feliz, que é o nosso grande objetivo. Então, o conceito de Agni, na verdade, ele é muito mais amplo. E ele vai remeter a um aspecto sagrado do elemento fogo. O nosso fogo digestivo, esse que a gente conhece como fogo digestivo mesmo, que faz a digestão dos alimentos no estômago, no intestino delgado, no nosso tubo digestivo, ele é chamado de Jataragni. E ele é responsável por transformar os alimentos num primeiro nível da nossa digestão. Então, o alimento entra em contato conosco na boca, a digestão começa na mastigação, acontece um movimento de pré-digestão no estômago, ela continua no intestino delgado e depois os nutrientes vão ser absorvidos ao longo desse trajeto no intestino, até absorver, por último, a água no intestino grosso. Tá? Esse processo todo é chamado de Jataragni. O correto funcionamento desse processo é essencial para a nossa saúde. Ele vai gerar não só energia física, né, que vem dos nutrientes dos alimentos, mas também a energia sutil necessária para a nossa expressão no mundo. Então, o Ayurveda, ele tem na sua base a filosofia védica que procura olhar para o homem, né, para o ser humano, como uma essência, uma alma que vem se expressar no mundo. E a gente precisa de força, vitalidade, saúde para que a gente consiga realmente expressar a nossa natureza e a nossa diversidade. Dentro da filosofia Sankhya, a formação do universo, ela é um princípio único que se desdobra. Então, é como se essa energia de vida, essa energia de criação, ela vem se manifestar, e nós somos uma manifestação disso. Então, a gente precisa se expressar.
E a energia para que a gente se expresse, a partir da nossa essência, ela vem dessa força, né, que é o Agni e que promove também a nossa digestão. Então, a nível de corpo físico, o Agni vai transformar os alimentos em nutrientes, para que a gente tenha força e vitalidade. E a nível sutil, ele vai possibilitar a nossa expressão na vida. Para a gente compreender melhor esse termo, né, do sutil, a gente precisa observar que as impressões que a gente recebe de fora, e quando eu falo meio ambiente ali, né, no sentido das impressões que recebemos do meio ambiente e a forma como nós as processamos, eu considero também a internet, as notícias, as conversas com outras pessoas, tudo isso é o ambiente externo. O meio externo é o meio ambiente onde a gente vive. Porque a gente está muito acostumado a ver esse termo relacionado somente à natureza, né? E a gente se considera separado dela. Mas, na verdade, tudo que nos cerca faz parte da nossa vida. Então, a forma como a gente processa as notícias, os pensamentos, as nossas emoções, tudo isso precisa ser digerido, tudo isso precisa ser transformado. Então, dentro desse conceito amplo de Agni como um fogo sagrado, esse Agni também é responsável pela nossa saúde mental. É muito interessante isso, a gente precisa de um instante para pensar a respeito. Isso é perceber como as outras coisas nos afetam também a nível físico. Um exemplo bem mais simples, se eu estou almoçando, fazendo uma refeição e recebo uma notícia ruim, o meu corpo trava. Outro exemplo bem conhecido para nós é algumas pessoas que quando ficam nervosas ou ansiosas tendem a comer muito mesmo sem estar com fome. É a forma como aquilo que está interagindo comigo, que não é comida, que não é líquido que eu tomei, que não é fruta, que não é chazinho, mas aquilo que está interagindo comigo num campo sutil, então é informação, é emoção. Isso afeta o meu corpo, e o meu corpo começa a se comportar de maneira diferente. Isso prejudica a nossa digestão. Tá? Essa forma é fácil, a gente já conhece ela bastante. Existe uma outra forma, que é muito bonita, que o Ayurveda coloca, que é olhar a digestão como um processo de transformação. E olhar a digestão como pegar aquilo que não sou eu e separar para transformar em mim, para usar blocos construtivos que vão construir o meu ser, a minha individualidade. Então, esse processo de separação, ele é um pouco mais delicado. A gente já falou dele nos alimentos, né? Quando eu pego, por exemplo, uma cenoura, separo e vou utilizar lá o beta-caroteno, a vitamina A. Tudo bem, meu corpo está reconhecendo que eu sou feita de vitamina A, não sou feita de outras coisas, fibras, por exemplo, né? Elas são importantes para esse processo, mas não sou feita de fibras, então elas saem lá do meu intestino carregando tudo aquilo que eu não preciso. As fibras não são absorvidas, né, para o meu processo interno, a nível celular e tudo isso. Então, esse separar o que vai ser absorvido ou não é Agni. Quando eu falo de pensamento, mente, emoções, eu recebo uma notícia e eu me identifico com ela, ou não. Muitas vezes nos irrita profundamente quando alguém fala alguma coisa, né, que a gente pode achar que é uma besteira, que é uma ignorância, que está errado, mas dentro desses termos o que tem? Eu não aceito isso como meu, eu não recebo isso como meu, eu não identifico esse conceito que eu estou ouvindo com o meu ser se expressa de uma outra forma. Então, eu posso ter uma notícia, por exemplo, de violência, e entender que eu não sou a violência, que a violência não se identifica comigo. A forma como eu me relaciono com essa notícia é regida pelo meu Agni.
Porque se eu não sou violenta, se essa violência não tem identificação comigo, por que eu fico irritada? Então, existe uma permeabilidade na mente também. E às vezes eu absorvo alguma coisa de fora. A forma como isso me afeta é vista dentro dessa filosofia como uma identificação. Se eu não me identifico com esse processo, eu posso simplesmente deixar ele passar. É assim que a gente usa quando a gente vai explorar essa natureza mais sutil dentro da meditação. Eu procuro não me identificar com os pensamentos e eles vão passando. Eu vou deixando passar tudo aquilo que não é essência, até que reste somente a minha essência. O que a gente não percebe é o quanto isso está inserido no nosso dia a dia. O quanto o tempo todo a gente recebe notícias e informações e se identifica ou não com elas. Seja no processo mental, seja no processo emocional. Porque isso me causa raiva, tristeza, alegria. Então, essa energia está interagindo comigo. E eu posso recebê-la ou não. Tem uma parábola muito bonita do Buda, né, que fala do presente, né? Eu acho que é do Buda que se referencia. Eu sempre escuto essa historinha. Vou contar como uma historinha geral. Depois, se alguém tiver ela mais completa, pode passar para nós no grupo. A ofensa, ela é vista como um presente. Se eu te trago um presente físico, né? Eu te trago uma maçã de presente e te entrego, e você não quer, você não recebe. Se você não pegar, ela não fica sendo sua. A mesma coisa com as ofensas e as emoções. Eu trago uma ofensa, se você não absorver, ela não é sua. Mas se você absorver, você está pegando. A história é um pouco mais comprida que isso, mas a gente consegue assim contextualizar como é que a gente faz com todas as outras coisas. Eu pego a fome em alguns lugares do mundo, e até mesmo em alguns lugares da minha cidade, que é uma realidade muito triste, e eu trago ela para dentro de mim como tristeza. A tristeza por esses processos, ela não me ajuda a interagir no mundo. Porque eu posso pegar essa mesma fome e transformar em ação. Recolher alimentos com os meus amigos, encontrar alguém que faça essa entrega e me dedicar ao problema da fome. Ficar em casa triste não resolve o problema da fome para o outro. Então, é essa a perspectiva do Agni. Não quer dizer que eu não vou me importar com o que acontece no mundo. Mas quer dizer que a transformação, a interação correta, quando eu entendo que a fome está acontecendo lá fora, e que na minha casa eu tenho a bênção de ter o alimento, eu consigo transformar o mundo levando esse alimento lá para fora. Não trazendo a tristeza e a fome para dentro de mim. Tudo isso, para o Ayurveda, ainda diz respeito ao Agni. Então, a gente começa a olhar para esse Agni e perceber que ele é muito mais que um fogo digestivo. A cura dos nossos processos emocionais vem também restabelecendo o fogo digestivo no nosso corpo físico. Tá? Por isso, a gente vai fazendo aos poucos essa experiência, de ir desintoxicando. À medida que vocês vão desintoxicando ou ajustando pequenos processos, a mente também vai ganhando mais clareza e as emoções tendem a serenar. Então, na terapia Ayurveda, qual é a importância do Agni? E por que eu me refiro à terapia? Eu entendo que todos dentro do ambiente do curso estão de alguma forma se colocando em terapia, porque vocês estão se colocando em revisão. O processo terapêutico ele não demanda somente de um terapeuta. O processo terapêutico é quando a gente começa a trilhar um caminho de mudança. Então, dentro do Ayurveda existe uma sequência para essa terapia. E nessa terapia, o Agni é tão importante para a saúde quanto o equilíbrio dos doshas. Então, por esse motivo, a desintoxicação
né, que também é conhecida como dieta anti-ama, ela geralmente é o primeiro passo no tratamento de doenças. Tá? A gente começa fortalecendo esse Agni. Também na manutenção da saúde, né? Porque às vezes a gente não está doente, mas pode sim conquistar mais equilíbrio, e nos programas de rejuvenescimento. A base desse processo é o fortalecimento do Agni por elementos que reforçam seus atributos. Tá? Então, eu vou promover o Agni colocando os elementos que são iguais a ele. E, primeiro passo que já demos, retirando o que é oposto. Quando eu retiro as frutas das combinações, quando eu retiro as saladas do início da refeição, quando eu retiro tudo que é frio do contexto da minha digestão, entendendo que esse fogo digestivo é um processo quente, que eu preciso do calor para fazer esse metabolismo, eu já estou dando um passo em reforçar esses atributos. Já é um grande passo se eu não atrapalhar um processo que é natural do corpo. Então, entender que o Agni é um processo quente e que tudo que é frio atrapalha a nossa digestão é o nosso primeiro passo. O poder desse Agni, ele digere ama. Né? Então, ama está ligado a biotoxinas e ama está ligado àquilo que nos faz adoecer. Não adoecemos só porque temos ama. Para adoecer, a gente precisa ter ama, a variação do dosha e um órgão que está fragilizado. Então, no parágrafo anterior, quando eu falo de rejuvenescimento, o rejuvenescimento para a Ayurveda é fortalecer os nossos órgãos e sistemas internos, né, que estão sendo mais demandados, ou que têm maior fragilidade, por exemplo, por genética, né, porque a gente está sujeito à genética familiar. Então, se eu tenho uma tendência genética, eu preciso fortalecer aquele órgão para que ele não adoeça. Por questões de rotina diária e hábitos, por exemplo, as questões laborais, né? O tipo de trabalho que eu desempenho, ou atividade que eu desempenho, a minha rotina, ela vai tender também a exigir mais de alguns órgãos ou sistemas do corpo. Então, se eu estou exigindo mais, eu preciso nutrir, que é fortalecer. Tudo isso está dentro do rejuvenescimento. Tá? Tudo isso está ligado a esse processo. Quando eu tenho ama, porque eu não digeri completamente os alimentos, então formei biotoxinas, tem um órgão que não está com o seu correto funcionamento, esse ama vai lá onde a energia está mais fraca. Ele vibra numa frequência diferente. Então, aquilo que vibra, né? Eu vou fazer um parêntese agora para o entendimento quântico. A doença tem uma frequência de desequilíbrio. Então, ama é uma substância que vibra numa frequência mais baixa e vai grudar naquele órgão que está com a sua vibração, com a sua frequência desequilibrada. Esse é o processo de formação da doença no Ayurveda. Quando ocorre uma variação de dosha, essa doença se diferencia. Tá? Então, isso é bem importante, porque eu preciso dessas três coisas. Ama é a primeira etapa, mas é somente isso. O poder do Agni, então, ele vai digerir ama, reduzir acúmulos e excessos, restabelecer o bom funcionamento de todos os processos metabólicos do organismo. Então, quando eu falo todos os processos metabólicos do organismo, eu estou me referindo à digestão que vai chegar lá até o nível celular. Correto funcionamento, então, do fogo digestivo faz com que os alimentos ingeridos sejam completamente transformados. E aí sim, promovendo o estado de saúde. Qual é essa sequência de tratamento, né? Eu já falei que a desintoxicação vem primeiro, e aí aqui eu faço uma comparação com o prato que a gente serve na mesa, né? O que a gente faz antes de servir uma refeição? A gente lava a louça, coloca a mesa, a gente deixa tudo bonito. Então, esse processo de desintoxicação é deixar o corpo bonito, pronto, para depois a gente falar da alimentação e dos nutrientes. Tá? Então, a alimentação, né, propriamente dita, os doshas e os 6 sabores, eles compõem
a parte principal desse curso, mas a gente vai ver isso numa segunda etapa, porque a gente vai se preparar primeiro para poder digerir completamente os nutrientes. Então, aí sim, compreender, né, como é que a gente faz esse processo que o Ayurveda chama de nutrição. Então, esse é o papel, né, dessas etapas que a gente está fazendo. E aí, sim, a gente vai ter uma absorção dos nutrientes perfeita e vai olhar a nossa alimentação de forma adequada, principalmente para cada estação do ano, para a variação climática e para o lugar onde a gente vive. Mas também equilibrando isso de acordo com os nossos doshas e de acordo com a nossa constituição. Tá? Então, à medida que o curso avança, a gente também vai aprofundar nessa linguagem, né, dos doshas como um olhar para tudo isso. Dessa mesma forma, quando a gente vai usar ervas e especiarias para tratar doenças, fortalecer os órgãos e tecidos e o processo que eu expliquei do rejuvenescimento, primeiro a gente precisa de um bom funcionamento do Agni, porque elas precisam ser assimiladas a um nível profundo. Então, hoje a gente faz um uso de cápsulas, de suplementos, de fitoterápicos, sem olhar para o nosso sistema digestivo, né? E aí a gente não consegue realmente absorver por completo esses nutrientes. Então, no processo, na visão do Ayurveda, para a gente rejuvenescer, né, para a gente fortalecer esses órgãos internos e sistemas, a gente primeiro precisa garantir que a gente vai estar digerindo e absorvendo completamente. Quando a gente chegar nesse nível de ter um bom Agni, aí sim, aí a gente vai colocar os nutrientes corretos e eles vão direto para os nossos tecidos profundos, para os sistemas que a gente deseja nutrir. Um passo importante para que a gente faça isso são as masalas e as especiarias. Tá? Então, eu vou mandar depois para vocês um link que explica bem direitinho como é que a gente prepara as masalas. E desde já vocês estão convidados a preparar suas próprias masalas e iniciar o uso das especiarias no preparo dos alimentos. Isso faz uma grande diferença, porque isso promove a boa digestão, né? E isso estimula o nosso fogo digestivo numa digestão em primeiro nível. Por quê? Esse Agni, ele é quente, aromático, seco, leve, sutil, móvel e penetrante. As masalas prontas não são desaconselhadas, mas a gente precisa aprender a se relacionar com as especiarias. Quando nós preparamos as nossas próprias masalas, quando vocês fazem, por exemplo, uma consulta de Ayurveda, né, e vocês vão receber a indicação das especiarias que são boas para vocês e para aquele momento, vocês vão acabar criando uma visão um pouco mais ampla do que uma masala pronta. E principalmente, né, o que é o objetivo desse curso, que vocês, ao final dele, não pensem exatamente nas coisas como Vata, Pitta e Kapha, mas que vocês consigam perceber o que vocês estão sentindo nesse momento e qual é o atributo que precisa ser equilibrado. Eu vou acabar repetindo, né, essa fala muitas vezes, porque é entender assim, ontem à noite quando eu dormi estava bastante frio, né, eu precisei me aquecer. Agora amanhece, o sol começa a subir, daqui a pouco meio-dia vai estar calor. Se eu continuar me aquecendo e o clima lá fora está mudando, eu vou ter um desequilíbrio. Eu preciso seguir conforme as coisas estão acontecendo. Então, à medida que vai ficando calor, eu vou me aquecendo menos. Eu vou me adequando, né, ao clima. Acontece também na refeição. A minha primeira refeição do dia foi bem quentinha. Né? Pode ser que, terminando essa aula, eu possa comer uma fruta e me refrescar. Né? Para quem está em outros lugares, por exemplo, a Sônia que está na nossa turma, que não está aqui no Brasil, para ela lá é noite. Né? Ela vai assistir a nossa aula gravada depois, mas se eu estou num lugar que é noite, o que eu vou comer é diferente do que eu estou num lugar que é dia. Né? Vocês estão em lugares diferentes do país, então pode ser que alguns estejam num clima bem mais quente e seco. Né?
Aqui onde eu estou, está alternando frio seco e frio úmido. Eu também não posso pegar uma tabela e dizer, essa estação, pronto. O inverno começou, ele é inteiro cafa. Tem dias que estão extremamente secos. Então, eu preciso desenvolver e afinar esse sentido. E aí eu consigo relacionar todas as coisas. Por isso, quando é uma aula de Ayurveda, a gente usa aquela sequência que vocês estão vendo ali. Quente, aromático, seco, leve, sutil, móvel e penetrante. Esses são os termos do Ayurveda, né? Os gunas, as qualidades para definir o Agni. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer várias construções. As últimas aulas do curso, depois que eu conseguir colocar todos os conceitos, a gente vai brincar um pouco com esses bloquinhos e exercitar essa construção. Tá? Então, qual é o princípio, né, de promover o Agni? É que semelhante aumenta semelhante. Por esse princípio, todas as especiarias têm a capacidade de estimular o Agni, assim como as ervas aromáticas. Importante diferenciar especiarias de ervas aromáticas. Tá? As ervas aromáticas geralmente são folhas. E as especiarias é pau, casca, rizoma, né? Outras partes da planta que são mais duras, mais rígidas, sementes também. Tá? Então, é um pouco diferente, porque às vezes a gente pensa, né, quando a gente pensa no universo das infusões, a gente pensa mais nelas como chás. Eu faço chá de erva doce e eu também faço chá de hortelã. Só que a erva doce, a sementinha dela eu vou usar para preparar uma massala. A hortelã é uma folhinha. Eu vou usar ela em um outro momento, mesmo que eu use no preparo dos alimentos, tá? Então, aos pouquinhos, vocês também vão desenvolvendo essa percepção. Mas as duas coisas são boas para estimular o Agni. Então, se eu faço lá um tabule, coloco uma hortelã, folhinha fresca, picadinha, né, nessa minha salada, eu estou trazendo propriedades que estimulam o Agni, eu estou tornando essa salada mais fácil de digerir. Tá? Com ervas e com ervas frescas. Então, em geral, o uso de ervas e especiarias no dia a dia, ele fortalece o nosso Agni e ele facilita o nosso processo digestivo. Tá? Culinárias temáticas, né? Por exemplo, comida japonesa que é fria, mas tem lá o gengibre, a raiz forte. A própria cultura, a própria tradição, ela traz os antídotos. A combinação em que está ali, ela tem uma sabedoria ancestral. Preciso estar atenta a essas combinações. Quando eu como o conjunto, como ele foi concebido e tradicionalmente ele foi passado, eu vou conseguir digerir completamente. Se eu tentar comer só o peixe cru, sem o gengibre, sem a raiz forte, a minha digestão já vai ser muito mais difícil. É claro que a nossa constituição, né, ela pesa. Cada um digere as coisas de uma maneira. Então, o que vai nos diferenciar em termos de dosha, né, nas características do nosso fogo digestivo, é que algumas pessoas vão precisar de muito gengibre e outras pessoas vão precisar só de um pouquinho. Algumas pessoas quase não vão tolerar a raiz forte, outras vão se sentir muito bem com ela. A proporção, a quantidade, ela sempre é individual. Mas eu preciso me relacionar com o conjunto, com a combinação dos alimentos e reconhecer que nestes casos tem especiarias. Tá? Por exemplo, se eu como lá uma comida mexicana ou uma comida baiana, tem um monte de coentro, né? Ela também tem um monte de pimenta. O coentro, ele é um antídoto para essa pimenta. Né? Então, a combinação desse conjunto, ela está muito bem elaborada e ela tem uma sabedoria. A gente pode aí olhar e perceber que o Ayurveda, ele não é só um conhecimento que veio lá da Índia, né? Ele é um conhecimento da vida. E a vida, nas suas culturas ancestrais, nas suas tradições, naquilo que nós recebemos como ensinamento, ela é completa. Então, quando a gente vai analisar outras culturas à luz, né, dos termos do Ayurveda, a gente vai encontrando uma grande sabedoria nessas relações. Tá? E tudo isso tem relação, né, com esse tema que são as ervas e as especiarias e o nosso Agni. No processo de desintoxicação, a gente utiliza especialmente as especiarias picantes.
tá? Porque esse Agni é quente e eu estou querendo promover esse fogo que purifica, que digere excessos, né? Que vai promover a digestão de ama e de biotoxinas. Fora desse processo, a gente precisa de muita moderação. Tá? Então, o que vocês vão fazer na próxima semana, a proposta que vocês vão receber de fazer uma desintoxicação, ela é para uma semana apenas. Ela não é regra para a vida. Na vida, pontinha de dedo, pitada de especiarias, até eu entender como é que o meu corpo se relaciona com elas. No dia a dia, uma especiaria de cada vez, para eu poder perceber o efeito que ela causa em mim. As masalas prontas são maravilhosas, mas se eu vou começar realmente a decodificar o que cada especiaria faz quando eu usar uma delas. Eu sempre sugiro que vocês usem primeiro no arroz ou primeiro nas batatas, porque são alimentos totalmente neutros, então a percepção, né, de paladar e efeito, ela fica muito grande. Tá? E aí cada um vai também compondo as suas misturas e compreendendo isso. Existem várias formas de se olhar para isso, né? Por isso eu coloco o detalhamento disso num curso à parte. Mas para a gente começar a usar especiarias, eu destaco algumas ali. O gengibre, a pimenta do reino, o cravo e a canela. Para nós aqui, para os nossos hábitos e para a nossa cultura, né, elas estão bem dentro do nosso paladar, do nosso dia a dia e também de fácil acesso. O gengibre é um picante suave, tá? Todas as pessoas toleram bem. A gente tem que tomar cuidado com a quantidade e a gente tem que tomar cuidado com a continuidade. O gengibre é muito famoso pelas suas propriedades, mas se eu utilizar sem pausa, eu vou estar cansando o meu fígado. Né? A gente vai falar na sequência do fígado e o excesso de calor deprecia o fígado. Então, eu preciso de pausa no uso das especiarias, eu preciso de variedade, eu preciso de discernimento. A pimenta do reino, ela digere bem melhor os alimentos mais pesados, geralmente os de origem animal. Então, os derivados de leite e as carnes. Por isso a gente usa a pimenta do reino no molho branco, por isso a gente usa a pimenta do reino para preparar algumas carnes. Também a quantidade é pequena, e também a gente não deve ter o uso exagerado. Ela é bem mais picante que o gengibre, ela é um picante bem forte. Então, nos dias de muito frio úmido, quando eu tenho muco, quando eu tenho obstrução nessa região, né, dos seios da face, em torno do meu nariz, a pimenta do reino é bem-vinda. Usei, limpou, desobstruiu, preciso de pausa. Esse detalhe, essa observação é importante. Cravo e canela a gente usa muito nas nossas sobremesas, né? E eles ajudam a digerir especialmente o leite que é frio e bem pesado para a digestão. Tá? Então, essa canelinha em cima do arroz doce ali, ela equilibra os atributos desses alimentos. Quando a gente falar dos sabores, né, vocês vão ver que o sabor do arroz e do leite, ele é bem pesado para a digestão. Mas posso usar para cozinhar também, posso usar para preparar alimentos do almoço. As cozinhas orientais utilizam mais cravo e canela no preparo da refeição salgada. Né? Então, dá um saborzinho de comida indiana quando a gente coloca cravo e canela junto. Para vocês terem uma ideia de proporção e quantidade, quando eu faço uma panela de arroz para umas 4 pessoas, eu coloco uma ou no máximo 2 florezinhas, cabecinhas, eu me perdi no nome correto agora, mas o cravo mesmo, né? O cravo da Índia é aquela florzinha seca. 2 daquelas para uma panela de arroz, né? De umas 4 pessoas ou mais. Então, não é um punhado de cravo na comida. O sabor e o aroma dele já te mostra que ele é forte. Então, quando a gente se relaciona a partir dos sentidos, a gente também vai ter essa percepção. Uma florzinha de cravo também é muito boa para quem tem gases. A gente coloca na boca e deixa misturar suavemente com a saliva. Quase não mastiga e não engole, né? Então, numa pequena proporção,
ela vai dar um conforto depois da digestão, vai ajudar a digerir bem quando a gente sente que comeu e ficou pesado, e vai ajudar a evitar gases. Tá? A canela se usa, né, bastante no leite, a gente pode usar também nas frutas. Polvilhar um pouquinho de canela em cima das frutas, para quem sente muito frio, para quem tem uma natureza mais fria, ajuda a equilibrar. E tudo isso vai nos ajudando a digerir melhor os alimentos. Outras especiarias, cominho, coentro e erva doce. Né? Então, para quem tem um fogo digestivo mais forte, para quem tem tendência à queimação, azia, né? Para quem tem uma natureza digestiva mais pita, que já tem uma porção maior de fogo, se eu já tenho queimação, todas as anteriores são muito fortes. Mas eu também preciso promover a minha digestão. Então, o cominho, coentro e erva doce são especiarias muito mais suaves. E elas equilibram o efeito das mais picantes. Então, quando eu vou compor massalas, eu começo geralmente com uma base de cominho, coentro e erva doce e depois acrescento porções menores de outras especiarias. Tá? E essas são tipo coringas, todos podem utilizar. Elas vão ajudar especialmente a digerir alimentos mais pesados, assim como batatas, raízes, né? Quem tem uma alimentação mais vegetariana precisa mais de cominho, coentro, erva doce e gengibre. Tá? Os outros picantes, eles são mais para os produtos de origem animal. Então, o uso delas, né, é bom para todos. Especialmente cominho e erva doce reduzem os gases, que é uma questão comum, né? E o coentro, ele é uma exceção, ele é uma especiaria que ele tem a sua potência fria, por isso ele equilibra as mais picantes, né? Por isso o coentro equilibra as pimentas. E ele promove a limpeza de metais pesados. Ele alcaliniza o sangue, né? E ele é uma grande ferramenta antipita. Mas eu coloco um pouco de coentro nas massalas também para outros doshas e situações, justamente por essa sua propriedade, né, de limpar os metais pesados e de equilibrar as demais especiarias, tá? Quando a gente fala em massalas, eu estou falando em usar a sementinha do coentro, aquela que é uma bolinha. Ela tem um paladar bem mais suave que a folha. Então, mesmo quem não gosta de coentro, porque o coentro folha tem um cheiro, um aroma estranho, né? E às vezes algumas pessoas não toleram, pode experimentar colocar um pouquinho, né, da sementinha, da bolinha, nas suas massalas e nas suas preparações. Não precisa ser massala só, eu posso usar cada uma dessas especiarias individualmente, né? Então, posso fazer um chuchu lá e colocar umas bolinhas de coentro, por exemplo. Vou perceber muito como é esse paladar, como é esse sabor, né? Outra receita bem curiosa, assim, para vocês experimentarem. Coloca um pouquinho de erva doce quando vocês fizerem uma lentilha. Ela nos lembra um sabor mais adocicado, né? Então, dá um toque totalmente diferente. Tem que colocar um pouquinho, né? Por quê? Porque lentilhas e feijões ajudam a formar gases. Então, quando a gente coloca, né, um pouquinho de cominho, um pouquinho de erva doce, a gente vai sentindo, tá? Vocês podem usar também cada uma dessas especiarias separadamente. A proposta, então, para esta semana é que a gente comece a fazer o fortalecimento do nosso fígado. Tá? E eu vou sugerir algumas infusões e alguns chás desintoxicantes para que a gente inicie a limpeza do fígado e o fortalecimento. Qual é o papel do fígado na nossa digestão? Na visão do Ayurveda, o fígado é responsável pelo segundo nível da digestão dos alimentos. O que significa esse segundo nível? O fígado faz a separação dos 5 elementos primordiais. Então, para o Ayurveda, tudo é formado por estes 5 elementos. Né? Nosso corpo, o que está ao nosso redor e a nossa comida também. Quando a gente faz uma digestão de primeiro nível, a gente vai separar
né, o que a gente precisa e o que a gente não, absorver os nutrientes que a gente precisa. Isso vai circular no nosso sangue a partir da membrana do intestino, que é permeável. Quando esse sangue passa pelo nosso fígado, que não é só um grande filtro, mas que é um órgão de inteligência estratégica dentro do nosso corpo, ele vai fazer o que o Ayurveda chama, né, da digestão desses 5 elementos. Então, falando de Agni, né, na visão do Ayurveda, a gente tem um Agni para cada um dos elementos. E esses 5 Agnis relacionados aos 5 elementos primordiais estão no fígado. Tá? Essa separação dos 5 elementos acontece no fígado. Essa fase influencia diretamente o nosso sangue, e a qualidade da nossa nutrição a nível celular, porque é a partir desse sangue que circula e leva nutriente para todas as nossas células que a gente vai se nutrir nos processos mais profundos. O sangue é o veículo de transporte tanto de nutrientes quanto de toxinas. Então, o nosso fígado, ele faz um papel duplo, né? Ele também metaboliza as toxinas, ele também metaboliza hormônios, ele também metaboliza várias coisas que a gente não vai usar ou precisar. Ele é de papel, né, essencial, ele é estratégico na nossa desintoxicação. E aí a gente precisa atentar, porque o efeito dos alimentos que nós ingerimos, né, ele vai ser percebido na nossa pele. Então, essa etapa, essa digestão de segundo nível, ela é percebida na nossa pele num período de 4 a 8 horas depois que a gente comeu. Ou entrou em contato com alguma toxina, né? Se eu vou passear lá fora, pego numa planta, alguma coisa assim. Então, 4 a 8 horas depois que eu comi, isso aparece na minha pele. A gente vê quando o efeito é negativo. Né? Então, se sobe uma bolinha, uma alergiazinha, se a minha pele é vermelha, o que acontece na minha pele reflete a qualidade do meu sangue. Tá? E é nesse período que a gente percebe. É muito interessante, depois coloquem lá no Google, peguem informações até da Wikipédia mesmo, que eu acho uma boa fonte, assim, pela sua variedade, para vocês verem tudo que o fígado faz. Eu não coloquei nessa aula porque o fórum aqui é falar de Ayurveda, mas perceber assim a variedade de processos, a amplitude desses processos do nosso fígado é muito interessante. Ele armazena algumas vitaminas, e ele trabalha muito no metabolismo. Ele é um órgão muito interessante. Por isso, essa atenção para o seu funcionamento nesse primeiro momento. Vocês vão ver que muitas coisas já começam a mudar no nosso corpo quando a gente começa a fazer essa desintoxicação. Então, como é que a gente promove a desintoxicação do fígado? A gente vai usar chás de ervas amargas durante um período de 7 a 14 dias. Tá? Qual é essa variação, né, entre 7 e 14 dias? Se eu tenho tendência a emagrecer, se eu tenho a pele mais seca, se eu sou muito sensível ao frio, o que o Ayurveda classifica como uma natureza mais vata, eu preciso ir mais devagar com o uso dos amargos. Tá? Então, quem tem essas características, ser muito magro, secura, muito frio nas extremidades e tendência a emagrecer com facilidade, vai fazer isso somente durante 7 dias. Quem tem as naturezas mais ligadas à Kapha e à Pitta, que tem relação com o elemento água, né? Independente de sentir calor ou frio, então o Pitta sente muito calor, sua muito, e tem uma fragilidade, especialmente no fígado, tem mais fome. O Kapha ele tem a tendência a engordar, reter líquido, chora bastante, e o estômago é seu lugar mais frágil, mas os dois têm mais resistência, mais massa corporal e mais excesso do elemento água. Tá? Isso aparece na oleosidade da pele, isso aparece no suor, isso aparece no nosso corpo quando a gente observa o nosso tecido gorduroso.
tá? E eles não emagrecem com tanta facilidade. O pita engorda e emagrece com a mesma facilidade, o cafa tem dificuldade de emagrecer, tá? Mas os dois têm tendência a inchar em alguns momentos. Estes precisam de um amargo por um período mais longo, então podem fazer 2 semanas, 7 dias. Quando a gente usa isso no dia a dia, a gente vai usar os amargos leves. Aqui, nesse processo para desintoxicar, a gente tem que fazer 3 xícaras. Aí eu vou pedir que vocês anotem essa informação, né? Porque ela não está ali no slide. A gente precisa fazer 3 xícaras ainda no período da manhã, que é o período que favorece, né, essa limpeza e essa desintoxicação, tá? Então, se vocês estiverem dispostos a experimentar, experimentem tomar 1 xícara pela manhã em jejum, outra xícara no meio da manhã, por volta ali das 9, 10 horas, depende do horário que cada um acorda, né? Não é o horário do relógio, é na metade da sua manhã. E a terceira xícara um pouco antes do almoço, para quem almoça mais tarde, ou um pouco depois do almoço para quem almoça bem cedo. Tá? Um período ali entre manhã e início da tarde, vocês distribuem essas 3 xícaras. Como é que a gente prepara essa infusão de ervas amargas? Vai dar mais ou menos 1 colher de chá ou um punhadinho, que é a pontinha dos meus dedos, de erva seca. E eu vou colocar o que cobre ali o fundo da minha xícara. Não precisa ser uma xícara muito grande. Coloco a água, né, na temperatura de ferver, então fervo a água, desligo e coloco, e tampo por 3 a 5 minutos. Claro que quem é mais sensível aos amargos vai deixar 3 minutos, quem precisa de um amargo mais forte vai deixar 5 minutos. Vão sentindo como é que vocês se relacionam com isso, tá? Eu tenho algumas sugestões dessas ervas, né, desses chás para isso. Eu gosto muito do chá de dente de leão, que ele é um amargo que não é muito forte, ele nasce aqui, né? Eu estou no sul do país, né? Então, na região onde eu estou aqui, nasce na calçada. As pessoas sempre me perguntam, posso pegar fresco da calçada? Não. A gente compra a erva seca, de preferência num lugar de confiança ou na farmácia, porque tem toda uma questão no processo de higienização, colheita, secagem e tudo mais, né? Mas a gente vê aquela florzinha amarela que a gente considera mato, é o dente de leão. Tá? É a minha primeira escolha por esse motivo. Pelo princípio de adaptabilidade, a gente deve usar aquilo que cresce em abundância na região onde a gente está. Tá? Quem está em outras regiões pode observar, né? E a gente pode depois ir tirando as dúvidas. Gosto bastante também do quebra-pedra. Para quem está inchado, para quem está entendendo a obesidade, para quem retém líquido, o quebra-pedra ele é bom para o fígado e diurético ao mesmo tempo. Qual é o cuidado e a atenção? Quem está atendendo a secura não precisa e não deve usar o diurético. Tá? E quem está em dúvida pode colocar meio a meio. Eu posso pegar um pote, colocar metade de cada uma das ervas secas, né? E aí eu vou tirar a mesma proporção, só que eu vou tirar da mistura que eu já misturei antes. Existem outros, né? A espinheira santa, bem notável por suas propriedades para o fígado, muitas pessoas gostam bastante dela, né? E lembrem que geralmente na nossa infância existe na nossa família a cultura de algum chá para o fígado. Tá? Eu vou deixar a minha indicação terapêutica nesses 3 para que vocês façam uma experiência nesse momento. Se alguém sentir que quer fazer algum outro, né, pode pedir. Quem já toma bastante amargo precisa tomar cuidado, porque o processo, né, de desintoxicação e limpeza, quando eu peço ali de 7 a 14 dias, o importante disso é que eu preciso de um intervalo. Ou eu começo a depreciar e desnutrir o meu organismo. Então, quem já toma precisa primeiro fazer uma pausa, né, para depois fazer esse processo em um outro momento. Aos pouquinhos a gente vai analisar
esses hábitos, né? Como, por exemplo, tomar o chimarrão, né? Ou colocar algumas ervas. Claro que culturalmente a gente tem muitos hábitos que são terapêuticos, mas o problema é quando a gente emenda a estação e momento da vida tomando sempre a mesma coisa, né? Então, tem um horário adequado, tem um momento adequado, tem uma série de adequações que ao longo do curso a gente vai seguir, né? Por esse momento, eu só digo assim, presta atenção, né? Porque como esse fígado processa tudo, ele também cansa. Independente de amargos ou não, quem toma chás ou infusões em excesso, né, todas as infusões de ervas, elas têm um pouquinho de óleo essencial e elas têm princípios ativos. Então, na sua química, na sua bioquímica, elas são complexas. E quem vai trabalhar com essa complexidade é o fígado. Eu tenho visto hoje muitas pessoas intoxicadas de nutrientes. Porque todos os suplementos, tudo que a gente lê na internet que é bom, que faz bem, quando a gente compra saúde, seja em cápsula ou em saquinho de chá, a gente sobrecarrega o nosso fígado. Tá? Outras coisas, como por exemplo, o uso constante de remédios e os hormônios. Né? O fígado metaboliza os nossos hormônios também. Então, uma das formas de desintoxicar o nosso fígado é a gente deixar ele descansar. Se a gente começar a ver a quantidade de informação que a gente coloca no nosso corpo para o nosso fígado processar, né, a gente vai ver que muitas vezes esse cansaço que a gente sente está relacionado a esse fígado trabalhando muito. Tá? Cada um vai observar e analisar a sua própria realidade. Né? Mas esse olhar assim, para tudo que vocês estão fazendo em excesso é bem importante. Durante essa etapa não tem problema tomar café da manhã, tá? Normal, tomar um café e fazer a alimentação normal que vocês fazem no desjejum. Eu geralmente não misturo a retirada do café preto mesmo, né? Que ele está mais na qualidade assim de um hábito e às vezes até de um vício, porque ele vai causar dor de cabeça. E aí a gente confunde com os sintomas do fígado. Tá? Então, em outros momentos, a gente vai estar analisando esse papel do café. Só que essa primeira xícara de chá amargo é em jejum, então ela é no lugar da água morna. Quem já toma água morna, aí precisa, durante essa semana, tirar a água morna e colocar essa primeira xícara de chá, né, ali junto. Tá? Tem uma pergunta aqui com relação ao kombucha, se ele é um amargo. Não, ele é ácido. E a gente vai falar nas aulas 6 e 7 desse curso dos sabores, tá? Aí eu vou falar bastante desse papel do kombucha. Mas analisem também o que vocês estão tomando de manhã cedo em jejum. Porque de receitas da internet, muitas gostam desse horário de manhã cedo em jejum, né? Para a Ayurveda, de manhã cedo em jejum, a gente prepara o sistema digestivo tomando água morna com algumas gotas de limão. Quando eu falar de doshas, eu vou diferenciar um pouco isso em outras opções, tá? Mas eu acabei de acordar, meu corpo está quentinho na cama, meu sistema digestivo está dormindo. Preciso tomar um pouquinho dessa água para acordar o meu estômago, para estimular os meus rins, para estimular o meu intestino. Essa água morna de manhã, ela é da temperatura do corpo para ajudar o teu corpo a acordar e começar a funcionar. É o período da desintoxicação, não é o momento de nutrir. Então, eu não vou me nutrir neste momento. Eu vou preparar o meu corpo. Lembra daquele slide anterior que eu falei que primeiro a gente lava a louça, coloca a mesa, depois a gente vai comer? Eu preciso preparar o meu corpo para a primeira refeição, que é o desjejum no café da manhã. Tá? Tem mais uma pergunta aqui com relação a usar os 3 chás ao mesmo tempo, né? Eu acho que 3 é muito, tá? Então, eu preferia que vocês escolhessem. A mistura de dente de leão e quebra-pedra eu já fiz terapeuticamente para muitas pessoas. Eu nunca misturei a espinheira santa com os demais, ela é um pouquinho mais amarga, tá? Então, eu prefiro que não misture a espinheira santa. Quem escolher a espinheira santa, fica com ela.
E aí, em um outro momento, vocês podem repetir, daqui a 2, 3 meses, vocês podem fazer com um outro chá. A gente pode constantemente fazer uma semana de amargo para estar fortalecendo esse fígado. A gente só precisa colocar um intervalo. Então, faço agora, dou um intervalo de um mês, posso fazer mais uma semana de outro. Tá? Geralmente, nos tratamentos, para quem precisa desintoxicar muito, eu faço 14 dias, faço intervalo de um mês, e depois a pessoa fica repetindo uma semana por mês, tá? Quem está fazendo alimentação para pita pode fazer também, os amargos são bons para pita. Tá? Então, vamos olhar também para a vida a longo prazo, né? Se eu estou muito intoxicada, quanto mais eu estou intoxicado, mais devagar eu preciso ir. Porque quando a gente começa essas toxinas a saírem do fígado e circular no nosso sangue, causa desconforto, espinha, dor de cabeça. Então, a gente precisa ser bem suave. Né? Eu estou caminhando com vocês em 3 etapas. A gente teve primeiro um ajuste, agora a gente vai olhar para o fígado, mais para frente a gente vai olhar para a dieta. Então, vão percebendo essa suavidade para que a gente também não tenha grandes desconfortos nesse processo. Né? Bom, cada um precisa se preparar para fazer essa etapa, né? Ela não precisa começar amanhã ou na próxima semana, cada um vai perceber o seu momento. E aí eu vou continuar ali porque tem uma dica para o dia a dia, né? Como é que a gente vai manter e fortalecer esse fígado no dia a dia? Então, no dia a dia, a gente usa muito mais suavidade. Um chá levemente amargo, como o chá verde, é a bebida ideal. Tá? Então, até um pouquinho depois da refeição, a gente falou, né? De tomar um chazinho depois da refeição e não tomar sucos, pode ser o chá verde. O amargo, quando eu falar dele, eu vou detalhar mais, mas ele precisa ser o último sabor da nossa refeição. É o amargo que corta a vontade de comer doce, é o amargo que tira a nossa fome, é o amargo que informa para o corpo, né, que eu vou para o segundo processo e faz o meu fígado começar a funcionar para efeitos de processo digestivo, né? Porque ele funciona 24 horas. Então, o chá verde é um amargo suave e que tem propriedades nutritivas. Ele pode ser consumido todos os dias, diferente dos anteriores que eu pedi para dar um intervalo. Tá? As pessoas de constituição Kapha e Pitta, né? Ou todos nós na primavera, verão, inverno, que são momentos que tem mais umidade no ar, né? Vão ficar bem melhor com os amargos, tá? Com esse chá verde ali. Então, todo mundo pode tomar esse chá verde primavera, verão, inverno. Quem é Kapha e Pitta pode usar o ano todo. As pessoas de constituição Vata, né? Quem tem mais secura, e todos nós no outono todo mundo fica mais seco, a gente pode variar e preferir o chá de erva doce. Porque as pessoas de constituição Vata têm tendência a gases, tá? E elas não toleram bem os amargos, como eu já falei. Então, esse chá de erva doce é especialmente recomendado para quem tem tendência a gases. E a gente também pode, sim, variar e tomar outros chás digestivos, como a camomila, né, a hortelã, enfim, aquelas receitinhas que a gente conhece e gosta, tá? A gente tem várias opções de chás digestivos e pode, inclusive, fazer misturas. O chá verde com hortelã é uma das que eu gosto muito, para depois da refeição. Mas como a gente tem constituições diferentes e particularidades, cada um também precisa perceber, né? Sentir o que lhe cai bem. Né? Quem sente aceleração, como chá verde, por causa da cafeína, deve preferir a erva doce. Tá? E às vezes alguns outros que acalmam, que são tranquilos. Não é só a cafeína que acelera no chá verde. Um pouco dessa aceleração é excesso de vata. A gente vai falar mais sobre doshas na sequência, mas o amargo aumenta esse vata e esse vata é acelerado. Mente super acelerada, tendência à ansiedade, às vezes até uma certa taquicardia, ela pode estar relacionada ao efeito do amargo também, não somente da cafeína, né, que é a primeira coisa que a gente associa, tá? Então, nesse sentido, tudo que é mais emoliente, assim, a erva doce e outros que eu não citei aqui, mas que são bons para vata também, como, por exemplo, um chá de maçã, um chá de fruta, às vezes, ele é mais suave,
e mais adocicado naturalmente do que as ervas e as especiarias, já que as ervas e as especiarias também tendem todas a serem mais picantes. Para a gente manter esse processo, né? Então, depois que eu fiz uma desintoxicação, ou antes, quando eu estou me preparando, o que eu faço para o fortalecimento do meu fígado? No verão, a gente pode utilizar água fresca na temperatura ambiente, algumas gotas de limão, ou folhas frescas de hortelã macerada, tá? Então, as águas saborizadas, né, quando a gente utiliza o limão e a hortelã, isso não é para todas as ervas e especiarias, elas ajudam a promover o bom funcionamento do nosso fígado. A limonada suíça também, o óleo essencial do limão, ele fortalece o nosso fígado, só que eu tenho que bater o limão com a casca. E sem leite. Eu sei que em algumas regiões a limonada suíça vai leite condensado, mas aqui eu estou falando só do limão com a casca, e de preferência açúcar mascavo ou melado, que são bastante nutritivos e que contêm ferro. Então faz uma ótima combinação. Para quem é vegetariano, bater limão com a casca e uma colher de melado é excelente para nutrir também profundamente o corpo. Nosso fígado também está ligado a esse processo, né? Do ferro, da anemia, disso tudo. E aí não é de manhã cedo, aí é à tarde, aí em algum momento que eu vou bater esse suco para me refrescar, longe da refeição. O sabor amargo, ele promove uma boa digestão e ele deve ser o último na refeição, tá? Para pessoas de constituição kapha e pitta principalmente, né? Como eu expliquei antes a diferença com relação ao líquido e ao elemento água no corpo, né? Assim como na primavera, porque a primavera ela é uma estação que tem essas características de kapha e pitta junto, né? No verão, que é uma estação de característica pitta, e no inverno, que é uma estação de característica mais kapha. As pessoas de constituição vata, e aí no outono isso serve para todos nós, porque o outono é a estação com características vata, devem ingerir alimentos amargos em menor quantidade e misturados aos demais sabores durante a refeição. Tá? Então, quem tem essa sensibilidade para os amargos, diminui a quantidade, mistura junto com a refeição. Mas precisa dos amargos porque eles são bons para o fígado. Para quem tem essa questão mais com a água, quem tem maior fragilidade no fígado, né, pode daí comer o amargo em maior quantidade. Salada fria e principalmente folhas amargas sempre no final da refeição. Tá? Dentro dessa visão do Ayurveda. Vai fazer o mesmo papel que aquele chá verde. E às vezes, se eu não como muita salada, ou se eu não tenho muito amargo na minha refeição, usar esse chazinho no final. E aí tem mais uma informação importante. O horário da noite, ele é importante para desintoxicação. Tá? De uma forma geral, enquanto a gente dorme, o nosso corpo, no seu metabolismo interno, faz uma desintoxicação todos os dias. Eu costumo brincar e eu digo que o nosso corpo é autolimpante. É igual os fogões e as geladeiras modernas que a gente tem. Quando a gente dorme, o corpo se recicla, a gente acorda de manhã, tá tudo certo. Fica tudo lá na língua. Se a gente raspar a língua, a gente vai perceber tudo que o corpo está varrendo para fora. E o descanso adequado é essencial para um bom funcionamento do fígado. Na medicina chinesa, o horário do fígado equivale ao que para o Ayurveda é um horário pitta, que é durante a noite, depois das 10, 11 horas da noite, enquanto a gente deveria estar descansando. Quando a gente dorme muito tarde, a gente está acordado nesse horário e a gente prejudica, então, o descanso do nosso fígado. Tá? E aí lembrar também que as nossas preocupações e o excesso de estímulo, o excesso de pensamento, também sobrecarregam esse processo. E infelizmente hoje a gente está muito estimulado às 10 horas da noite, ao invés de dormir, entrar na internet e ficar ativo, né? Mentalmente ativo. E às vezes até, como eu falei no início do nosso Fagner, né? Preocupado, indignado e, enfim, em contato com as notícias do mundo. Então, deem atenção especial a esse horário, tá?
desacelerar, desligar as notícias, fazer coisas agradáveis antes de dormir e ter uma boa noite de descanso é essencial e muito importante. A nossa aula de hoje termina ali com mais uma citação do Dr. Fraulich, né, falando da natureza das ervas e especiarias, né? Pela sua própria natureza, certas ervas e especiarias podem alimentar o Agni, fortalecendo diretamente a energia básica do corpo e mente, permitindo digestão correta, não só de alimentos, mas também de experiências. As ervas podem ser usadas para incrementar, complementar, suplementar o Agni e assim restaurar o nosso sistema imunológico. Isso restaura o poder da nossa aura, que nada mais é do que o brilho do nosso Agni. Então, lembrar também que a alegria, a felicidade, fazer as coisas que a gente gosta, também restaura o nosso corpo. Isso é antídoto para raiva, preocupação e outras coisas que sobrecarregam o nosso corpo. Vamos também entrar na proposta da gente fazer um detox, né, de emoções, pensamentos, enfim, e toda essa negatividade que infelizmente está por aí, né? Antídoto para a negatividade é felicidade. Sintam-se convidados a colocar essa felicidade como experiência na vida de vocês. Tá? Eu deixei ali as referências, elas são as mesmas que já estavam em outras aulas. As minhas recomendações acabam não sendo muito diferentes, assim, porque esses livros são bem completos, tá? Mas o que vocês lerem, estudarem, né, ou tiverem contato em outros livros, vídeos e textos, fiquem à vontade também para colocar nas perguntas de vocês e para a gente discutir no grupo.